Ok, gravando, tudo ok, vamos lá, gravando. Boa tarde, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos novamente a este tema, bem-vindos ao meu escritório. Para você que ainda não me conhece, eu sou Tarsis Braga, eu faço parte de algumas ordens iniciáticas, trabalhei durante muito tempo na área sacerdotal de diversas religiões aqui do nosso país. Atualmente eu faço um curso fornecido por uma delas, são 8 anos estudando, eu já estou lá no quarto. Uma religião bastante expressiva e polêmica aqui pra gente, né? Também faço parte, gente, de 2 institutos de parapsicologia, ou seja, amo tudo que eu posto, amo todos esses assuntos ocultistas e afins muito, assumidamente, e acredito que vocês também. Então, não deixa de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, está me conhecendo agora. Se você já assiste o meu vídeo, meu irmão e minha irmã, há bastante tempo e não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, fortalece essa fraternidade que é nossa. Para você que tem esse hábito de repente de acompanhar, está me conhecendo agora e começa a acompanhar daqui para frente, dá uma olhada nos vídeos anteriores, pois nós estamos no 4º ponto de conhecimento, um 4º ponto de sabedoria desse vídeo aqui, estamos na 3ª parte. Então tem coisa ainda desse ponto nos vídeos anteriores, bem como desse tema nos vídeos anteriores, e tem outros temas lá recheados de conteúdo ocultista, então você vai gostar, se permita. Gostou dos vídeos, gente? Like, deixa eu saber que você gostou, levou para sua casa, conseguiu colocar em prática, conseguiu ter resultado, aquela faculdade que você estava tentando despertar há tanto tempo e faltava aquele empurrãozinho. Comenta aí para mim que eu vou ficar feliz em saber. Indiquem, gente. Faça essa fraternidade ser forte, mas com pessoas iguais a você e a mim, que gostam de ocultismo e gostam de estudar, gostam de pôr em prática, gostam de ver esses fenômenos acontecerem. Sabe, encontrem essas pessoas para mim, indiquem. Lembra que o meu canal é como se fosse uma ordem iniciática, se não é por indicação de vocês, a pessoa não vem. Bem como me sigam lá no Instagram, @tarsisnefeli, com PH e M no final. Então, gente, sem mais delongas, nós estamos nessa terceira parte desse ponto de conhecimento, desse ponto de sabedoria. Para você que não viu os outros, eu vou puxar esse fio de prata, tá? Para você conseguir acompanhar o vídeo, mas o conhecimento pleno vai ser nos links que estão aí na descrição. Aí você consegue saber. Mas lá eu falei sobre o que é a abjuração, bem como quais foram as origens da abjuração, como ela surgiu. E agora nesse vídeo aqui, que é a 3ª parte, eu vou tratar sobre os pioneiros da abjuração, quem tornou isso popular. Entendem? Então, gente, como eu disse nos vídeos anteriores, Santo Agostinho tinha dificuldades para aparecer, pois lá no século III, no século IV, aliás, quando ele começou, ele podia ser mal interpretado de repente dentro da igreja, de aparecer com faculdades ocultas, estudando ocultismo dentro de uma igreja, poderia gerar uma conotação ruim, ele ser taxado como herege e se complicar. Então ele não aparecia tanto, mas teve uma importância gigantesca. Foi lá onde ela começou a nascer. São Tomás de Aquino, muito tempo depois, lá no século XIII, apareceu um pouco mais e foi visto como santo. Nota que esse aqui, além de aparecer, já não era visto como um ocultista, como um praticante de faculdades ocultas dentro da igreja. Talvez, não só porque as coisas evoluam, mas como eu também expliquei no vídeo anterior, que ele fazia parte da igreja oficialmente regular do catolicismo.
de Roma, já não era a Igreja Ortodoxa. Então já enxergavam ele com bons olhos. Ele já não tinha esse medo de aparecer. Mas nesse caso, ele aparecia um pouco mais, mas o foco estava nele. Apenas ele era visto praticando ou falando sobre a abjuração. Entende? Ficava aquele conhecimento muito restrito. Todo mundo sabia que ele era adepto, mas quem eram os outros? Tinha alguém praticando? Era só ele que sabia, que fazia? Como funcionava? E aí surgiu a pergunta, gente. A pergunta que não quer calar. Quando a abjuração se tornou popular, começou a ser vista entre os civis, entre as pessoas comuns, e quem foram os responsáveis por esse feito? Quem tornou ela popular? Quem foi visto praticando entre o povo? Então, meus irmãos e irmãs, imaginem uma época em que o Império Romano, que foi um dos maiores impérios da nossa história, por sinal, foi substituído pelo monoteísmo, ou seja, passou a ser governado por Deus. E eu quero que vocês entendam que esse passou a ser governado por Deus, ele tinha um sistema. Como é que funcionava esse governo monoteísta, esse Deus no comando do mundo? Ele tinha um papa da Igreja Católica, que ele era o pontífice. Para quem não conhece o termo pontífice, que era mais utilizado antigamente, ele era o pontífice por quê? Porque ele era a ponte entre Deus e o povo. Então, naquela época, se acreditava que Deus falava direto com o Papa e o Papa passava a mensagem de Deus para o povo. Por isso, olha a importância. Imagina se eu falasse para você que o grande Deus primordial está falando comigo ou está falando com alguém e ele que é o responsável por tudo que existe, que fez tudo. Já disse isso várias vezes aqui no canal. E as pessoas de repente começassem a seguir. Quero saber desse intermediário porque ele está dando para mim a palavra de Deus. Então se eu fizer o que ele está falando, vai dar tudo certo. Era como se pensava naquela época. Bem como, meus irmãos e irmãs, híbridos ou seres humanos, imaginem a quantidade de nações que estavam ali que não concordavam com o sistema religioso da época. Então eu quero dizer a vocês que Roma era bem forte. As nações que estavam em volta de Roma, que deram origem ao povo europeu, tiveram mais facilidade para aderir ao catolicismo. Tinha um ortodoxo lá na Mesopotâmia, lá na Eurásia, mas ele funcionava, mas acabava tendo muita influência das pessoas lá. Então, muita gente viu essa transformação de repente ter um pontífice e não concordavam, não praticavam, não entendiam daquela forma. Celtas, por exemplo, nórdicos, africanos, falei isso no vídeo anterior, da importância do Santo Agostinho lá na África, que isso fez a igreja da Etiópia até ter um respeito, mesmo estando lá e sendo ortodoxa. Asiáticos, que também, quem conhece as culturas asiáticas sabe que as práticas não têm nada a ver com o que era tido no catolicismo, principalmente nesse formato mais antigo. Então, muitas lendas surgiram em cima do paganismo, impulsionadas, inclusive, pelas histórias fantásticas dos heróis romanos combatendo os pagãos. Então, o que era isso? Aqueles que tinham acesso a livros, que tinham acesso às histórias orais que eram narradas pelos filósofos nas piazzas, tinham muito essa questão. Você não podia questionar o império. Esse novo formato que surgiu, que tinha um pontífice, era descendente desse império. Então tinha muita literatura que apontava esses conquistadores como heróis.
Então, nas crônicas, como eles eram apontados? Nossa, chegamos nesse território e as pessoas estavam peladas, cheias de tintas pelo corpo, os cabelos dele eram da cor do fogo, e os olhos dele muito claros. Eu acho que isso simbolizava alguma coisa maligna, sabe? Eles avançavam, eles atacavam, eles matavam sem nenhum pingo de pena. Então tinha muito dessas histórias. E aí esses povos ficavam vistos como bárbaros e hereges praticantes do mal. Esses hereges praticantes do mal era quando as religiões deles, falei isso, tá nos links aí no vídeo anterior, eram descritas. Toda vez que eles iam pesquisar, vinha aquela história: olha, tal ser precisa de um sacrifício assim, assim. O romano olhava horrorizado e falava: nossa, meu Deus, vamos combater o mal. Uma coisa puxava a outra, entende? Somado ao medo do inferno, né, gente? Quando eu falo para você que eu tenho um pontífice que segue a Deus, eu tenho medo de ir para o inferno, tem esse monte de nações ao meu redor praticando mal, você vai fazer o quê? Não vai querer ir para o inferno, não vai querer se misturar com esse povo e vai querer combater o mal, combatê-los. E nota aí a abjuração tomando força, mesmo que de uma forma, de um ponto de vista iniciático, né? Que eu sempre falo que o iniciado ou ocultista ele tem que ter cultura, tem que ter respeito, tem que ser uma pessoa que evolui. Pode se formar um conjunto de práticas para se proteger? Pode, mas não tinha necessidade de apontar um alvo, principalmente sem se ter uma certeza. É uma coisa que eu não entendo, que eu não estudei, que eu não estou vendo. Já falei isso muito na teosofia, nós usamos a religião comparada, de repente eles acreditam na mesma coisa que a gente pelo ponto de vista cultural deles. Então fica a dica quanto a isto. Muitos mitos, gente, surgiram como de bruxas, demônios, fantasmas e todos os tipos de sortilégios que vocês podiam imaginar. E as pessoas tinham medo disso no seu dia a dia. Tudo isso fez com que o período que compreende o século XV ao século XVII ficasse marcado como o período da caça às bruxas. Então o que acontece? Todo mundo queria estar bem com o monoteísmo, queria estar bem com o que Deus falava para o pontífice, ninguém queria se misturar com o mal. E a população, mesmo com medo, se sabia que tinha alguém praticando uma coisa que não estava previsto naquele protocolo do bem, ela entregava o fulano, falava: olha, vi uma coisa estranha ali. Virou uma época de caça às bruxas, entendem? Então eu proponho até uma dinâmica para vocês. Vocês sabem que eu gosto muito disso, que vocês tenham a capacidade de imaginar, de visualizar, de ler, eu acho válida essas oportunidades. Porque mesmo o ocultista tendo uma imaginação muito forte, capaz de criar uma tela mental, muita gente que acompanha esse canal é um ocultista de outro cunho, de repente é um religioso, um estudante de ciência, um curioso que é um futuro ocultista. Então eu vou propor uma dinâmica para vocês onde vocês podem ver o que eu quero dizer. Nessa dinâmica vocês vão encontrar num seriado chamado Outlander, entende? É um bom seriado, um seriado britânico que conta muito na primeira temporada sobre os escoceses. Aliás, não puxando sardinha, minha descendência. E esse é o episódio 11 da primeira temporada. Para quem quer procurar um nome em inglês, que eu sei que tem gente que só assiste seriado em inglês para ver o áudio original, ele chama The Devil's Mark. Será que saiu? Deve ser alguma coisa assim. E para quem quer procurar em português, é a marca do diabo, nota. O medo do diabo, aí a marquinha aparecendo. Lá vocês vão conhecer a Gaylis Duncan. Ela era uma escocesa que ela estava passando pelaquela ascensão
do catolicismo no seu território, fazendo aquela transição do celta para o católico. Então vocês percebem nesse seriado que o povo ainda tem muito disso, né? Daquela cultura anglicana. E ela mexia com o quê? Com ervas, fazia remédio, essas coisas. E nesse capítulo, o fato de ela mexer com essas ervas, também o fato de ela ser polêmica, né? De ela ter uma mente mais avançada, não querer aceitar essa questão do pontífice, que fala com Deus, que está subjugando a cultura dela, ela acaba sendo levada pela Inquisição para ser julgada na igreja. Então, esse é um episódio que vale a pena vocês verem, para vocês conseguirem ter uma noção de como funcionava naquela época. Fica a dica, é uma boa dinâmica, para quem puder, se permitam. Então, gente, por volta aí, porque não teve uma data exata para esses precursores surgirem, nem as pessoas que fizeram parte sabem qual foi a data real que surgiu e quem foram os líderes. Talvez até, por quê? Porque muita coisa era mantida em segredo até entre eles mesmos, para se um dia a igreja conseguisse invadir a ordem deles, não levava as pessoas. Fica a dica, naquele período isso era muito comum. Hoje pra gente é uma bênção. Você pode ir na minha loja da Teosofia, inclusive na sexta-feira, estar lá com a gente. Pode ir em outras lojas de outras ordens, ó que bacana. Outras religiões, você escolhe. Antigamente não era assim. Por volta de 1450, surgiu a Kyklos Klan. Kyklos, em grego, círculo. Clã, em grego, clã, que significa família. Família do círculo, ou Cavaleiros do Manto Branco. É muito importante agora não confundir o Kyklos Klan, os Cavaleiros do Manto Branco, a família do círculo, com a Ku Klux Klan da América do Norte, ou Triple K, como eles são chamados lá. É porque o que acontece, gente? A Triple K da América do Norte, ela criou um movimento de ódio. Ela criou um movimento racista contra imigrantes. Entendem? Foi o que ela fez, tanto é que ela é forte até os dias de hoje. Se vocês pesquisarem, gente, e fique bem claro que eu já deixo quando posto o vídeo que o conteúdo não é para crianças, é para ocultistas. Sabe? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que eles são fortes ainda no dia de hoje. Eles usam o mesmo manto e paramentos parecidos com que a família do círculo usava. Entendem? Eles têm um nome bem parecido. É uma versão norte-americana aí do que a família do círculo usava em grego. Até a forma de escrever é diferente. Eles são da América do Norte. Os Cavaleiros do Manto Branco nasceram na Espanha. Nada tinham a ver. Entendem? E muita gente confunde uma coisa com a outra. Então, fica encerrado aqui. Aliás, eu aproveito esse momento para encerrar outro mal entendido de uma vez por todas, que é aquelas pessoas que falam, pô, mas a teosofia tem a suástica no seu emblema. E aí, vocês são adeptos desses sistemas políticos antigos da Segunda Guerra Mundial? Não. Poxa, mas eu ouvi dizer que Hitler usava as memórias akáshicas. Isso não é prática de vocês? Sim, mas já falei em todos os vídeos. O mal também evolui. Eu quero dizer a vocês que a teosofia sempre foi muito aberta. Os livros da Blavatsky
estão à venda para quem quiser comprar. Nossas portas, lógico que não dentro da escola esotérica, sempre receberam as pessoas que são de fora para palestrar para elas, para ensinar para elas, sabe? Mas nós não temos culpa se um ocultista maligno pegou um conhecimento que nós praticamos e emblemas que nós tiramos do hinduísmo, que são mais antigos que a Segunda Guerra Mundial, já estava lá na mão do Ganesha, e utilizaram para fins ruins. Nós não temos nada a ver com isso. Mesma coisa acontece com esses dois grupos, a família do circo e esse grupo de ódio norte-americano, sabe? E se você duvida disso, eu te provo, irmão Tarsis, eu sempre provo as coisas para vocês, isso para mim é maravilhoso. Vem para a Teosofia, se filia, passa 2 anos lá e entra na escola esotérica, veja com seus próprios olhos o que nós aprendemos lá dentro, e aí você me diz se tem alguma coisa a ver com o que ele praticou, ok? Fica a dica, desfeito o mal entendido, agora de uma vez por todas, e muito obrigado. Sim, você vai falar da teosofia, você está falando de mim e dos meus irmãos. Poxa vida, gente, você está falando da forma como você que está assistindo meu canal me conheceu. Fica a dica aí, hein? Então, essa ordem aconteceu na Espanha, por volta de 1450. A Espanha, gente, eu quero que vocês entendam o cenário. Lá a Inquisição era muito forte. Era o lugar onde a igreja dava apoio pleno para a Inquisição. Tanto é que, historicamente, nós percebemos que o espanhol, quando chegou na América, vocês viram como foi. Tem vídeo meu falando sobre a queima do Popol Vuh. Isso é histórico, eu não estou fazendo uma crítica para ninguém. Eu, como teosofista, eu tenho que falar de verdades históricas. Tenho que provar para vocês que isso realmente existiu. E lá, a Inquisição, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que a igreja dava apoio total. Ela era muito forte. Essa ordem, ela nasceu com os descendentes daqueles veteranos cruzados. Eu quero que vocês entendam que em 1450 ainda tinha muito remanescente do que foram os cruzados. Porque quando as cruzadas acabaram, os cavaleiros continuaram existindo. Essas ordens de cavalaria, às vezes tinha um filho que participava, já não tinha mais cruzada, já não tinha mais aquela guerra em si, mas o filho estava ali acompanhando o pai, aprendendo as coisas com o pai. E não foi diferente ali na Espanha. E católicos fervorosos. Essas pessoas que montaram a família do circo, além de serem descendentes dos cruzados, eram extremamente católicos, apoiadores do pontífice. Não eram pessoas vinculadas ao clero da igreja, mas eram frequentantes da igreja católica. Entendem? Como eles eram nobres, o acesso deles era maior. Então, eles estudaram as obras que eu citei no vídeo anterior, sabe, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, tudo que se tinha para estudar até a época deles também, porque as coisas vão evoluindo. Colocaram práticas que eles achavam necessárias, criaram um sistema de Gauss para isso, para que outro membro pudesse ser treinado quando passasse a fazer parte da cavalaria, e fundaram essa cavalaria. Inclusive, ela existiu até 2015, num formato mais moderno. Entende? Ou seja, eu estou falando aí para vocês de 8 anos atrás, essa ordem ainda existia, a família do círculo ainda existia, num formato mais moderno. Agora, ao invés de cavaleiros, eles eram homens, mulheres, irmãos e irmãs, seres humanos ou híbridos, como você e eu, que faziam o quê? Estudavam toda a tradição ritualística dos Gauss, que foram deixados pela ordem antiga,
praticavam todo esse conhecimento iniciático e, ao invés de encetarem uma caça às bruxas, encetaram uma série de estudos sobre fenômenos. Ou seja, eram pessoas que iam visitar lugares mal assombrados. Casos de pessoas que supostamente estavam possuídas, digamos assim, né, no linguajar popular, pesquisavam fenômenos parapsíquicos que aconteciam, era o que eles se dedicavam. E nisso eles iam estudando, iam relatando tudo o que viam, iam explicando esses fenômenos e se desenvolvendo. Até 2015 foi assim. E acabaram. Dizem que o que é bom tem um fim. Eu digo que assim, mentira. O grande Deus primordial, o universo, ele não tem fim. Os anjos, que eu tanto falo dessa relação estreita, eles não têm fim. Eu e você não temos fim. Seres humanos ou híbridos não temos fim. Então, se formos bons, não acaba não. Mas nesse caso, acabou. Em 2015, eles foram absorvidos por uma grande ordem iniciática e mundial. E esses graus passaram a fazer parte dessa ordem. Eu tenho inclusive vídeos aqui no canal, os vídeos anteriores desse mesmo tema, por isso que eu falo dessa importância de vocês assistirem os vídeos anteriores, falam sobre esse procedimento, sobre como isso acontece. Então fica a dica. Foi como eles acabaram. Então, gente, esses foram os precursores, porque quando eles apareceram, todo mundo percebia que o quê? Nossa, tem a suspeita de bruxa ali. A bruxa tá roubando criança. Geralmente era muito boato desse. Se vocês pesquisarem sobre bruxas, tinha muitas histórias dessas. Sabe? Ou então tem um mago feiticeiro e de repente era um índio pajé que tava lá. Sabe? E esses cavaleiros, eles por conta própria apareciam de repente. Imaginem a cena, no meio da multidão, montado a cavalo, todos eles vestindo a mesma roupa branca, o mesmo manto, os mesmos paramentos, espadas, sabe, motivações religiosas no corpo, e caçavam esse problema, finalizavam o problema e entregavam para a igreja para esse problema ser julgado pela Inquisição. Nota que eles eram tão bons que eles consideravam que assim, que se eles chegassem lá e matassem por conta própria, a não ser que fosse inevitável, eles eram tidos como paladinos, literalmente. Se eles chegavam lá, se não havia necessidade de matar, se rendia, eles levavam para a igreja e falavam, olha, problema resolvido, não vamos revelar nossos rostos, mas está entregue aí para a Inquisição. Nota que isso começou a cair no gosto popular. Aquele povo daquela época que eu expliquei para vocês aí, via isso como uma coisa fantástica. Por quê? Porque eles estavam servindo ao pontífice, estavam servindo à vontade de Deus. No próximo vídeo, gente, eu vou continuar falando sobre como isso evoluiu. Depois desses cavaleiros, quem veio? Inclusive, eu vou falar sobre quem pratica a abjuração nos dias de hoje. Então, muito conteúdo ocultista no próximo vídeo. Para você que não é inscrito, então, se inscreve no meu canal. Eu preciso de você nessa fraternidade. Vejam os vídeos anteriores. Gostou dos vídeos? Gostou desse vídeo? Dá um like para mim. Para eu saber que você gostou, comenta aí. Nossa, irmão, não sabia. Poxa vida, agora eu sei o que é abjuração. Adquiri mais esse conhecimento, eu tive um monte de insights. Continua compartilhando, continua indicando boas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, que gostam de ocultismo. São essas pessoas que eu quero no meu canal. Aliás, posso dizer que são essas pessoas que agora eu quero no nosso canal. Que você é esse filtro, você vai definir quem entra. É você que indica. Então tenha essa consciência fraterna de saber que esse canal também é seu. E que esse irmão que vem tem que ser que nem você, tem que ser que nem eu. Gostar de estudar, gostar de pôr em prática. Bem como me sigam lá no Instagram, @TarcisNeflin, com PH
e M no final. Gente, namastê, até o próximo vídeo e não perde não.